Boa noite, professor. Um prazer, viu? Estar aqui. Prazer é todo nosso, Ave Maria. Mais do que isso, uma satisfação muito grande contar com sua colaboração nesse nosso projeto. Professor Marco Aurélio, que foi nosso primeiro parceiro de live desse projeto, Aham. inclusive falou sobre o modernismo também, já está Aí aqui. lembro. Boa noite, professor. Então, minha gente, para falar brevemente, para a gente não tomar muito tempo, eu queria só apresentar, falar o que é o projeto, para quem não conhece. A Antologia Virtual do RN é um projeto de acessibilidade e literatura, na verdade, né? É um projeto onde a gente vai juntar em um site 70 a 80 vídeos resenhas sobre a literatura potiguar, de títulos potiguares, de autores norte-riograndenses, apresentados por Vicente Cerejo. Então, na verdade, são resenhas, resumos sob a ótica dele, né? Mas essas obras elas foram pensadas para esse site sob um filtro do porquê que ela é diferente, porquê que ela é transformadora, porquê que ela é referência, né? Entre tantas obras boas que nós temos no Rio Grande do Norte, porquê que essas 70, 80 são merecedoras de estar nessa antologia. Esse projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal do Natal, através da Lei Jaú Maranhão. E aí, através da lei, nós temos o incentivo do Colégio SEI e da Unimed. E essas lives que nós estamos fazendo mensalmente com os convidados, né, são para divulgar o projeto, para que quando a gente possa lançar o site, daqui talvez a mais uns 40 dias ou 60, as pessoas já estejam acompanhando, já estejam esperando, já estejam vendo do que se trata, né, para que a gente possa fazer essa entrega. Então, dizer que o professor Humberto Hermenegildo é um entusiasta do modernismo também, né, estudioso, que nasceu em Acari, em 59, é mestre em teoria e história literária, né, pela Unicamp, e também em literatura brasileira, e também com estágio de pós-doutorado em teoria literária e literatura comparada. Literatura comparada não era fácil, não sei agora. Professor titular e aposentado da UFRN, sócio do Instituto Histórico e também membro da Academia Norte-Grandense de Letras, que é a cadeira número 2. Qual é o patrono, professor? É, Nízia Floresta. Nízia Floresta, olha aí que Nízia honra, Floresta. né? E tem vários livros lançados, inclusive livros dedicados ao estudo do modernismo no Rio Grande do Norte, né? E, enfim, gosta da área de escrita criativa e tem, inclusive, oh? Romancista e poeta, nosso entrevistador já está aqui adiantando. E também premiado pela Universidade Federal de Goiás, né? O livro Arqueirinha, livro de poesia, né, professor? Sim. E Arredado o Pé também de poesia. Pois é isso, eu vou passar então aqui para Cerejo. Ele vai dar também boa noite e vocês iniciam esse bate-papo que é muito informal, sem nenhum compromisso formal. É um bate-papo realmente para a gente cada vez cativar mais pessoas interessadas na literatura do Rio Grande do Norte. Vou aqui então Muito passar. obrigado, Silvia. Obrigada, professor. Diga aí, doutor Humberto. Opa, boa noite, Cerejo. Boa noite a todos que estão tendo a paciência de acompanhar essa conversa. Eu prometo que vai ser uma conversa, porque eu gosto muito de conversar com o Humberto e ele sabe dizer as coisas. Humberto, eu tenho uma preocupação de tentar, digamos, fixar quais são as ideias fundadoras, ou melhor dizendo, os títulos fundadores de uma possível concepção pré-modernista dentro daquele conceito do velho Alceu do Amoroso Lima, que é quem funda entre nós a perspectiva do conceito de pré-modernismo. E você sabe que foi, inclusive, publicado um livro pela Fundação Carlos Pedro Barbosa, cujo título é exatamente pré-modernismo. Ele imaginava que era possível no pré-modernismo abrigar alguns nomes que, se não estavam dentro do modernismo, no sentido, digamos, clássico da expressão, era o pré-modernista pelas ideias que pregavam um pouco antes de 22. No Rio Grande do Norte, nós temos duas tomadas de visão muito interessantes. Primeiro é a Alma Patrícia de Cascuda, em 21, em que ele lança um olhar sobre a
construção poética, que é a construção da prosa do Rio Grande do Norte, inclusive com algumas visões avalalentas até para aquela época, tanto que o livro não foi compreendido, foi visto como uma coisa muito provinciana demais, muito café com pão da cidade, foi criticado, quando ele faz aquela famosa frase, Natal, deixe o seu Gobá, que era o chefe da oficina do Jornal do Pai. Natal não consagra nem desconsagra ninguém, queria ser em razão do desejo de Gobá, chefe das oficinas, de defender o livro que estava sofrendo críticas, por cuidar de uma coisa tão sem valor na visão dos contemporâneos daquele 1921. Em 22, nós temos a antologia de Ezequiel Vanderlei. Vanderlei. É generosa, é generosíssima em alguns momentos, mas é uma tomada de visão interessante do registro da palavra poética. Né? Desde os poetas mais conservadores àqueles que já aparentavam um certo modernismo ou uma certa modernidade. Sem falar do Esmeralda de Palmira Vanderlei, que é 10 anos antes, 10 anos antes, né, do Roseira Brava. Você concorda que isso pode ser visto como fundadores dessa tentativa de virada do estilo, de virada do romantismo nosso, tão arraigado, nosso parnasianismo, da nossa Belle Époque tardia, para usar a expressão do Tarcísio Bujão? Bom, inicialmente eu quero agradecer pelo convite para participar desse projeto tão interessante, Cerejo e Silvia, né? Vocês dois que estão à frente. Eu acho que é um projeto assim que ele vai ajudar muito a pesquisadores no futuro também e a professores. Então, é um suporte interessante, inovador, e para mim é uma honra estar aqui. Já assisti a vários, vou citar apenas dois aqui para não falar muito, então o de Tarcísio Gugel e o de Regiano Cardoso como exemplos, né? De tentativas muito bem sucedidas. Então eu espero que eu esteja à altura dessas personalidades, né? Agradeço mesmo. Agora, quanto à questão do pré-modernismo e dessas tentativas locais, né? Assim, então, porque o pré-modernismo, você citou ao seu Amoroso Lima, e a gente poderia citar mais à frente também, mais para cá, um pouco, o próprio Alfredo Bosner, mas que eu tenho a impressão. Bom, mas que a tentativa do Câmara Cascudo e de Ezequiel, eu considero assim a de Câmara Cascudo um pouco, eu acho que talvez porque como tinha menos poetas, eram somente 19, ele tenha tido mais tempo de falar um pouco, mesmo que fosse uma crítica impressionista, mas eu acho muito interessante que aqueles poetas que ele traz, principalmente alguns deles, talvez menos de 10, né, eles estavam numa hora, né, que a gente pode considerar como pós-romântica. Quer dizer, eles são pós-românticos. Quem é pós-romântico, de algum modo, está muito próximo de quem é pré-modernista. Né? Então, isso. Então, é algo que é sem muita definição, né? Porque o pré-modernismo também ele não tem uma definição precisa. Aquilo que é pós e aquilo que é pré fica um pouco assim no limbo e depois a história da literatura escanteia um pouco, né? Mas eu acho que naquele momento, para nós, dizia respeito assim, à tentativa de formação de uma tradição local, que nós não tínhamos como algo sistematizado. Então, o grande mérito de Alma Patrícia, eu acho que é esse. E o de Ezequiel é tentar também sistematizar, né? Porque era tudo muito esparso, né? Não tinha... a circulação de livros era muito complicada. Então, eu acho que, nesse sentido, eu concordo com você. Né, professor? O registro para os estudiosos. Os estudiosos. Isso. Então, ele já dá umas dicas assim, né, Câmara Cascudo? Ele chama a atenção para o papel de Ferreira Itajubá e ele dá muitas ideias assim de quem está mais à frente dos outros. Inclusive, o parceiro dele, que faleceu, né, inicialmente, eu acho que prometia, né? Seria uma pessoa que talvez tivesse uma contribuição grande, porque era alguém que lia muito, né? E Cascudo fica com essa missão sozinho, né?
naquele momento. Então, a Alma Patrícia teve esse mérito, e eu acho que foi muito louvável, inclusive, a reedição agora, né? Uma edição nova, nesse 2021. É a quarta isso? edição, né? É a quarta edição, que é uma edição da coleção moçoroense, depois uma edição da Fundação José Augusto, dos 100 anos do Centro de Nascimento de Cascudo, e agora a quarta, que vai ser em né? Outro dia eu estava numa live, aí eu disse que foi em 2022, quer dizer, eu confundi com os 100 anos do modernismo. Depois que eu assisti a live, eu falei 100 anos, mas é 2021, né? É 21, mas é isso aí, né? Mas eu acho que concordamos nesse ponto. Foram olhares muito aguçados para aquela hora, né? Muito alegre. Registrar a palavra escrita, a palavra da criação, quer poética, quer de ficção. De qualquer forma, foi uma. Né? E o Rio Grande do Norte é marcado por livros únicos. Jorge Fernando tem um livro único, Alta tem um livro único, Itajubá tem praticamente um livro único, Murilo Aranha tem praticamente Prozes, que é praticamente um livro único. Enfim, é uma característica muito nossa. Né? Depois nós tivemos o Pomorão. E também, você falou em Jorge Fernandes, eu só lembrar assim, que eu sei que você já vai fazer outro pergunta. Que é 27, né? Mas, porque o primeiro poema do livro, que é Remanescente, é exatamente o reconhecimento da importância daquele pessoal, né? Sou como antigos poetas. É quase um engate, né? É um engate que ele passou com o passado, como se fosse se credenciar para avançar. Né? Exatamente. Agora, Palmira. Vamos mexer com Palmira. Quando a gente não vamos discutir aquela questão de Esmeralda ser bem anterior à Roseira Brava, a questão não é essa. Você mascaria um toque de modernidade, você que estudou Palmira tão bem, aqueles poemas iluminados, tropicais, aqueles poemas da flora, da cidade, termina agosto na pitangueira flora, a expressão como a carnadura da pitangueira. Né? Você não acha que aquilo é um momento que, além de singular, não é um momento moderno? Eu acho que é moderno, sobretudo, pela temática, sabe? Porque vamos pensar assim, que a forma dela, embora ela tenha poemas assim em verso livre, né? Longos poemas de verso livre, mas ainda tem sonetos. Mas ela, sobretudo, é sonetista, né? Ela é sonetista. Sonetista. Apesar de ter poemas longos de versos livres. Isso. Então, o apego à cor local, a temática que está presente nos poemas em que ela fala da cidade do Natal, então isso a gente pode incluir, né, no registro moderno, sim. Inclusive, Camargo Cascudo tem um artigo muito interessante daquele momento, em que ele é um artigo sobre os dois, sobre Jorge e Palmira. Ele fala de dois poetas natalenses e ele considera os dois modernos naquele momento. É um artigo que eu acho que ele foi publicado em 1929, se eu não me engano, sabe? Então, eu estava conversando com Diva Cunha outro dia sobre isso, né? E, de fato, eu, por exemplo, né? Eu conheço Palmira muito pouco, assim, porque Esmeralda eu apenas dei uma lida assim rápida por causa do interesse em publicar 30 botões de uma Roseira Brava com o professor João Palhano. Aí a gente leu um pouco assim Esmeralda, mas a gente não se aprofundou, né? Agora, no que diz respeito à Roseira Brava, de fato, ela pode ser incluída, e deve, né, claro, nesse âmbito modernista também. Porque mesmo que ela tendo muitos... Eu acho que o problema é que ela falava... Não vamos dizer falar demais não, que é muito grosseiro, né? Vamos dizer que ela escrevia demais, talvez. Não vamos chamá-la de palavrosa. Há uma certa gordura em algumas imagens, em alguns lances, né? Mas veja que ela, em determinado momento, se de um lado ela tem coisas um pouco mais conservadoras, há do outro lado um certo ritmo, né? Um certo tipo cantante, que não deixa de contracenar com o modernismo. Me lembro de Mário de Andrade, São Paulo, Comoção da Minha Vida, Galicismo, Deserto da América. Veja que ele também era assim. E isso está em você admirada, né? Não tá tão... Ela é Natal, né? Ela é Natal, assim, muito exuberante, muito tropical, de fato, né? Então, eu acho que assim, enquanto aquelas Jorge tinha aquelas mangueiras frondosas, né? Ela se expandia, ela era uma mangueira muito frondosas, né? Uma pitangueira.
Aquele poema Pitangueira é lindo. Eu acho que é um dos melhores, né? Mas há uma coisa que me chama a atenção na sua, desde o começo, desde o seu primeiro livro, é uma coisa que você basicamente, o nosso olhar fundador mais consistente, sem aquele pedantismo acadêmico que torna o texto impenetrável. Não, você conversa com o leitor, não precisa provar ao leitor que você é mestre nem doutor, não. Você, por outras razões acadêmicas e outros méritos. No livro você consegue se comunicar bem. É uma conversa, né? Mas você é muito importante na questão do regionalismo. Nós tivemos na Paraíba Nero Aldo, né? Que fez um livro sobre o regionalismo muito interessante, mas eu acho que você aqui tem avançado mais, inclusive com atuações em publicações nacionais. Agora mesmo vai sair um outro livro pelo SESC, São Paulo, não é nada? As missões críticas, não é isso? Você faz parte. Organizado por Marcos Moraes, né? Foi coordenado por ele, que é o prefaciador do livro de Rejane. Eu não digo modéstia à parte, porque o mais humilde dos ofícios é o de cônjuge. Então eu evito de dizer modéstia à parte. Mas, olha, veja bem. O nosso regionalismo, você abrigaria, eu sei de sua tendência maior para a poesia, mas você abrigaria, por exemplo, Gente Arrancada e outras coisas, do próprio Antônio de Souza, embora ele seja um romancista conservador, apacentador. Ele não transgride nunca, mas tem Gente Arrancada, tem os moluscos, né? Ele tem algumas experiências. Que olhar você tem sobre isso? Eu considero assim, Antônio de Souza, eu acho que é um nome muito interessante para pensar no registro que você falou no início sobre o pré-modernismo, sabe? Eu acho que ele é muito interessante nesse sentido. Né? Eu acho que sim, porque... Olha, Humberto, Gente Arrancada é um título do regionalismo. É um título seco, sem adjetivação, ou uma adjetivação de pedra, muito dura, como os moluscos. Quem naqueles anos 20 daria título ao romance dos moluscos? Pois é. E aí ele está próximo da literatura sertaneja, também, ao mesmo tempo, né? Aquela literatura sertaneja mais pitoresca, né? Mas em Gizinha ele está muito já urbano, né? Então ele é um autor complexo. E um drama urbano até meio meloso em certas horas, né? Gizinha não é uma inovação. Exato. Com começo, meio e fim. Né? Agora, no que diz respeito assim, ao regionalismo, né? Por causa do modernismo e inspirado muito em Neraldo Pontes, realmente, né? Porque ele faz como ele pega em Pernambuco a tensão entre as duas vertentes, né? E Gilberto Freire, né? Aí eu tentei verificar se aqui em Natal teria algo nesse sentido, ou se Câmara Cascudo, pela vivência pernambucana, ele estaria transitando aí nesse, né? Mas aí o resultado é que eu fiquei devendo e eu acho que eu não vou pagar, não. Serão outras pessoas. Outros estudos que tivessem a participação de outros regionalistas. Por exemplo, Eloy de Souza, Manuel Dantas. Cartas sertanejas de Eloy antes de 20. Em 17, né? Que tem um pequeno ensaio de Chagas Pereira que levanta essa possibilidade. De uma literatura epistolar pré-modernista. Né? Isso. Ele é muito apurado, o Eloy de Souza é muito apurado nesse sentido, sabe, eu acho. E também o que eu falei agora, Manuel Dantas, porque Manuel Dantas, eu acho interessante, ele aparece como vanguardista por causa da tradução do manifesto e por causa da conferência, né? Natal daqui a 50 anos. Mas ele tem um material que eu considero bem regionalista, e mesmo dentro da conferência, ele valoriza a coisa local muito, assim, pelo sentido também de... E a coisa da tecnologia, da máquina, né? daquele bicho de olhos acesos, que seria o automóvel. E agora vai sair agora o livro reunindo 636 colunas do Coisas da Terra, em que é muito interessante, vai ser publicado. O prefácio de Raimundo Arraes, tem uma incumbência de fazer as orelhas, mostrando mais o lado do jornalismo. Ele não abandonava nunca aquele texto objetivo, informativo, aquele texto que informa antes de ser uma fruição estética, é uma informação. E vai ser lançado então uma coluna completa que foi copiada e preservada. Portanto, hoje já seria impossível
O William Pinheiro, aquele pesquisador, nosso Mas pesquisador. William Pinheiro de Currais Novas, né? Ele levantou Sim. 136 colunas e ele titulou o próprio Manuel Dantas de Coisas da Terra. É muito interessante porque Coisas é esse da momento Terra, que está voltado para o chão, né? O seu próprio chão. Isso. Sem aqueles grandes... Eu acho que se ele não tivesse falecido tão jovem, ele teria enveredado mais ainda pelo regionalismo. Não é? Porque os parentes deles, por exemplo, Cristóvão, Garibaldi, Dantas, eles publicavam artigos em jornal que a gente via que tinha uma força muito grande da região, né? E era um modernismo mais conservador, talvez, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que o regionalismo é a marca deles, o seridó mesmo, né? Agora, como é que você vê aquela questão de Mário? Mário rejeitava um pouco a expressão regionalismo. Ele combatia dizendo, se é bom, é universal. Você acha que o regionalismo é limitador e fecha numa pequena geografia, uma literatura que, na verdade, tem valores esteticamente universais ou não? Eu considero assim, como Mário de Andrade era nacionalista, né? Então ele tinha um grande interesse de integrar as regiões, mas para formar uma identidade nacional, que ele não encontra, né? Porque ele vai falar depois de, não sei se é ele ou os estudiosos, né? Na realidade, que falam de uma entidade nacional, porque a identidade ela não foi encontrada naquele momento mesmo, nem Macunaíma, né? Macunaíma é a expressão do não encontro dessa identidade, né? Isso mesmo. Então, aí eu considero assim que Mário ele tinha essa perspectiva no sentido de dizer que o regionalismo tradicionalista, né, ele fechava. Né? Mas eu acho que ele se interessou por Câmara Cascudo exatamente porque Câmara Cascudo não fecha. Não limita. Sabe? Eu acho que esse foi um grande... Ele percebeu isso. No Congresso Regional, promovido por Gilberto Freire, mas Mário não vem. Manda o texto, mas não vem. Cascudo manda um texto que é, digamos, o primeiro momento dos superstições e costumes. Ele trabalhando a questão da Umbanda, dos superstições. Cascudo participa do Congresso Regional, que foi, na época, editado em 2 volumes e foi depois reeditado pela Fundação Joaquim Nabuco. Você acha que o regionalismo existe? Quer dizer, é possível continuar falando do romance de 30, do regionalismo de 30? Você acha que essa classificação cai bem ou ela é injusta, ou ela é recortadora? Não, eu acho que sim, eu acho que existe, sabe? Agora ele vai existindo na medida em que a realidade permite. Por exemplo, vamos pensar assim, se o mundo fosse comunista, não existiria regionalismo, não. Porque o manifesto de Marx, ele já coloca isso. O manifesto comunista, ele diz assim, que o mundo não tem mais fronteiras. As fronteiras são abolidas, né? Então era aquela ideia do mundo como uma coisa, como uma grande comunidade, né? Vamos pensar assim. Que não se realizou. Então, isso é do ponto de vista, eu acho que político, né, econômico, mas a globalização ela desfaz essa ideia também do regional. Principalmente, Humberto, o e-commerce. Todo mundo quer vender e comprar todo mundo. Então, o curso de mundialização foi o e-commerce. A economia mundializou, né, e encontrou na internet o instrumento principal de cotação do mercado. O agronegócio é um negócio mundializado. Né? Poucas coisas, talvez o puxa-puxa, a rapadura, e olhe lá. Então, o pastoreador de gato numa moto diz muito sobre isso, né? A motocicleta. E eu vi na fazenda de Zé Bezerra Júnior, cheio de uma moto vaquejando, né? Tangendo o gado. É uma coisa muito interessante, né? Agora, aí eu acho assim que e tem outra questão que são os valores, né? Os valores tradicionais que, de algum modo, eles têm uma grande força, eles são enraizados, de fato. Então, eu acho que isso faz com que a gente possa falar em regionalismo, porque a gente tem algumas obras, né? Assim, que elas estão aí circulando nacionalmente, mas elas trazem questões regionais. Por exemplo, a obra de Francisco Dantas, lá de Sergipe, a obra de Ronaldo Corrêa de Brito, né? Por mais que eles neguem, assim, eles não queiram essa coisa de dizer que é um regionalismo de 30, eles têm razão no sentido de que nós estamos vivendo outro momento, é claro, né?
Mas a obra deles, ela é impregnada de elementos, de valores regionais. O jogo estético é todo regional. Claro que Exatamente. o homem é universal, né? O regionalismo é uma coisa interessante. Ele trata do homem como ser universal, mas o ambiente onde ele está mergulhado é regional. É. Eu tenho um ex-orientando que é professor na Federal do Piauí, que a tese dele, né, que eu orientei, mas a tese é dele, a ideia é dele. Eu até nem queria naquele momento, eu achava que era muito forçar um pouco a barra, mas ele publicou um livro, inclusive, e o título dele é Neorregionalismo. Ele trata de neorregionalismo. E ele elencou muita gente, sabe? Nesse sentido aí, já diferenciando um pouco do Romance de 30, e esse pessoal todo aí, Ronaldo Corrêa do Brito, e Francisco Dantas e tal, ele considera que são neorregionalistas, né? Então, eu acho que faz sentido, realmente, porque com Antônio Cândido, quando ele fala do superregionalismo de Guimarães Rosa, né? Como algo que já ultrapassou, mas também Guimarães Rosa é um fenômeno, né? É um fenômeno. E ele não nega que o legado regionalista esteja na obra de Guimarães Rosa, não. Ele diz assim, que Guimarães foi muito inteligente e se apoderou de toda a tradição regionalista para fazer aquela obra fenomenal, né? Então, ele superou aquele regionalismo tradicionalista, o regionalismo sertanejo, né? Que era algo muito pitoresco, muita coisa para turista ver, né? Estrangeiro ver. O exótico, né? O curioso. O exótico, o pitoresco exótico, exatamente, né? Então, eu acho que se a gente considerar esses elementos, para a gente verificar se nós temos um regionalismo crítico, enraizado no Romance de 30, ou que superou o Romance de 30, ele não pode ser pitoresco nem exótico. Ele não pode ser uma obra para turista ver somente, né? Ele tem que ter valores humanos que possam ser lidos em qualquer lugar, né? Eu considero assim, né? E eu sei que isso é uma tarefa muito difícil para os escritores. Agora, uma coisa que eu gostaria de ouvir sua opinião. Há alguns críticos, eles reconhecem o texto fundador, digamos, do ponto de vista de datação da Bagaceira, de Zé Américo de Almeida, mas eles olham para o romance como um romance muito conservador, apacentador de dominadores e dominados. Ele não transgride, ele não propõe a ousadia, ele não avança. E é interessante porque a gente pode concordar ou não concordar, mas é um olhar, né? Eles acham que depois, com Graciliano, com outros autores, são muito mais inovadores do que a Bagaceira. Você pensa assim, que é conservador, o livro, né? O livro não é que ele seja conservador, ele é apacentador, né? Uhum. Ele não propõe a transgressão, a luta, o arrojo, né? O desafio. Isso. E também eu acho que, no caso de A Bagaceira, a gente tem que considerar um pouco de realismo, sabe? Quer dizer, a visão realista das coisas e deixando que elas se apresentem. Então, como, por exemplo, ali tem uma tese, eu acho, que é de que o homem do brejo é diferente do homem do sertão, não é? Em termos de resistência, de força, de valores e tal. E isso vem de Euclides, né? De Euclides da Cunha, exatamente. Do raquítico do litoral. Ele acha que o homem do... Ora, ele é injusto. Nós do litoral somos comedores de peixe. E não importamos por isso, embora seja um gordo para quebrar a regra. Então, eu acho que Graciliano é injusto com os raquíticos do litoral. Não. Quando você vai ler A. da Silva Melo, sobre a alimentação no Nordeste, é interessante como ele mostra o balanceamento perfeito, né? Da carne de sol, representando a proteína, da farinha representando o carboidrato e da rapadura representando a glicose. E a glicose. Um prato equilibrado, um cardápio equilibrado, facilmente desgastável pelo suor do trabalho. Então, eu acho que é um pouco injusto com nós, os do litoral. E eu acho que a Bagaceira, a gente tem que olhar sempre para o momento, né? Para aquele momento ali, ela teve uma função. Eu acho muito interessante, sabe? Agora, depois vem o 15. Aí é um salto já, né? Aí começa um problema, né?
Aí, quando você chega em Graciliano Ramos, então é outra questão assim muito interessante e que realmente evolui no sentido de que se torna mais complexo, né? Mas eu acho que tudo a seu tempo. Então, Zé Américo teve uma função naquele momento ali, Uma função de datação, tanto né? para o modernismo e para o É um regionalismo. ponto de partida. De partida. Como o Agora, depois regionalismo... ele não inovou mais, ele não, né? Ele entrou na política, passou a viver em função da política, e fazer memórias das lutas políticas e do revolucionário de 30 que ele foi, enfim, ele deixa um pouco a ficção. Essa é a realidade. Né? E Zé Lins já é um regionalismo idílico. Né? É o território perdido da infância. Né? Não é revolucionário também. Também não é transgressor. Né? Mas é, por exemplo, de uma fruição estética, por exemplo, Fogo Morto, que é um clássico. Né? Não, Fogo Morto é fenomenal. Eu acho que Zé Lins de Rega é como se fosse um patrimônio, sabe? A obra dele, ele é um grande escritor, ele escreve muito bem. Então, por mais que essa discussão em torno do regionalismo, por exemplo, eu acho que em Fogo Morto isso se perde força, sabe? Porque quando você tem o Mestre Amaro como personagem... O sopro de vida dos personagens de Zé Lins é sensacional, né? Muito, muito, muito. São personagens muito fortes. Esses personagens que eu não esqueço nunca. Aquela passagem da filha de... A surra que o Mestre Amaro dá na moça com... Ela é uma louca, né? Gritando lá atrás, aqueles gritos anunciando, ele batendo sola, se batendo com e sofrendo, né? Ele estava sofrendo. Eu não preciso da casa grande, eu vivo da minha vida. Ele é um inquieto, um insatisfeito o tempo todo. E o toque de misticismo que Zé Lins constrói naquelas noites em que aparecem aquelas manchas de sangue, de um preá que talvez tenha sido morto, e ele fica meio homem, meio lobisomem. É genial. Genial. Então, aí José Américo de Almeida se apaga, né, um pouco, porque não tem como, né? Ainda bem que você lembrou. Ainda bem que você lembrou. Porque, como aquela história de que Vitorino Paparrabo é o Don Quixote da literatura regional, né? Ele caminhando naquele voo paupérrimo, e os meninos gritando, Vitorino Paparrabo, e eles dizem, Vitorino Paparrabo é a mãe, eu sou o doutor Vitorino Carneiro da Cunha, bacharel em Direito pela Faculdade de Olinda e Recife. E óbvio, porque ele tem a crítica da formação bacharelesca, né? Ele faz a espécie de paródia. O orgulho pernambucano de ser bacharel de Olinda e Recife, né? Lá estudava em Barbosa, Castro Alves, vamos dizer, Farias Brito, né? Recife foi uma escola. E ele não suporta ser o Vitorino Paparrabo. E tem um ensaio, naquele Vigílio da Grande, é muito bonito, que ele fala sobre a solidão de Vitorino, né? Do velho Vitorino, sozinho naqueles caminhos entre os canaviais, sendo xingado por aqueles meninos, que para ele não entendiam a grandeza dele. Né? Não, porque o do jumento dele andava montado. A pobreza do jumento empobrecia Vitorino. Né? Isso. Aí, o que eu acho interessante numa discussão dessa, sabe o que é? É que a gente chega a uma conclusão assim, que a obra é que é fundamental para que a gente veja o valor, a discussão, né? Porque, digamos que a gente estivesse discutindo aqui regionalismo, modernismo, Gilberto Freire, Zalim do Rego, o discípulo de Gilberto Freire e tal, né? Ora, a obra dele ela supera tudo isso e a gente não pode negar. Ele era discípulo de Gilberto Freire? Era. Ele admirava Gilberto Freire. Ele leu Gilberto Freire certamente influenciou. Mas quem é o escritor? É Zalim do Rego. É na obra dele que a gente vê a grandeza dele, quer dizer. Então, isso é como a gente pensar assim, Jorge Fernandes, né? O Jorge Fernandes está isolado do sul do país, ninguém conhece, mas a poesia dele, essa é que é interessante. Isso é o que ficou. Né? É o que ficou. Aquele homem pobre vivendo o seu trabalho, numa pequena fábrica de cigarros, na verdade ele era um homem universal. E se não fosse o olhar de Cascudo, que inclusive bancou a primeira edição do livro de poemas, né, nos próprios prédios do pai, o Leão Cascudo, ninguém tinha descoberto a grandeza dele. Veja como é interessante. Quando o Cascudo manda os primeiros poemas a Mário de Andrade, Mário de Andrade pergunta, esse Jorge Fernando não é pseudônimo seu? Isso. Ele não admitia, né, que aquela quebra de estética nascesse de
de uma pessoa nova, né? E é Cascudo que tem Quer esse dizer, grande as coisas acontecem numa confluência de feliz, às vezes, né? Quer dizer, você tem aqui, está ocorrendo o modernismo em São Paulo, você tem aqui Cascudo que entra em contato com esse pessoal, que está lendo, que está, né, seguindo as coisas e está atualizado. Aí vem Jorge Fernandes, vem os outros potiguares que não estão aqui, mas que estão por lá e que vão fazendo essa ponte, né, como Antônio Bento, como Jaime Adu, Peregrino Júnior. Peregrino Júnior e os outros que estão por aí. Então é um grupo, quer dizer, sempre é um grupo, né? Para existir a literatura e a participação em algum movimento, tem que ter um grupo, realmente. Então é uma felicidade Jorge Fernandes estar no meio desse povo todo, sabe? Porque senão ele não tinha realmente, como você disse, né? E ter se singularizado, né? Você vê que ele não se rende, ele não imita a província. Ele se mantém firme. E mesmo quando ele quer olhar o parnasianismo do ponto de vista de uma finíssima ironia, o que ele faz é lembrar das tardes parnasianas, inúteis, apenas lindas, bonitas, né? Azuis, mas inúteis para o poema. É uma mistura de ironia, melancolia. Melancolia. Exatamente. Simpatia, né, também. A melancolia sem frustração. Né? E a ruptura. Voltando à minha indagação inicial, o que é que você citaria como o cerne além de Jorge Fernandes? O que é que nós temos? Cascudo dizia uma frase muito interessante, daquela briga velada com Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire descobriu o Brasil e eu descobri o brasileiro. Eu acho que a grande modernidade de Cascudo é ter descoberto o homem comum. O homem que sofre, que mente, que tem medo, que come, que dorme, que briga. O homem no seu dia a dia. Acho que essa descoberta, essa coisa de Cascudo é o que há de mais permanente, é a grande permanência da obra dele. Ela gira sempre em torno do homem comum. Ele dizia, eu não me preocupo com o homem universal, com o homem excepcional. Eu me preocupo com o homem no seu dia a dia. Ele conta uma história muito interessante, que o projeto inicial para fazer a história da alimentação, que era com Josué de Castro e Antônio Silva Melo, tornou-se viável. Porque Josué só pensava na fome e na luta social contra a fome. Silva Melo só pensava nos ingredientes, né? No conteúdo de cada substância da alimentação. E ele, Cascudo, um lutão. Isso terminou incompatibilizando o projeto. O projeto de uma história a 6 mãos e ficou Cascudo e acabou fazendo ele superado até hoje. Né? Então é uma grande longa conversa. O que é que você acha que escapa do nosso modernismo além do Jorge? A gente está muito preso a Jorge e eu acho que Jorge tem um valor imenso. Mas a gente tem que ir um pouco aqui. Né? Tem que abrir um pouco esse leque. Sim, claro. Eu considero assim, sabe? Naquele momento, vamos pensar em torno dos anos 20, porque tem depois dos anos 20 também, né? Claro. Mas naquele momento ali, a gente tem participações interessantes, mas não tem um livro como uma coisa harmônica, né? Então a gente tem assim muitos poemas de Palmira Vanderlei, a gente tem alguns poemas de Otoniel Menezes também. Tem, momentos modernos. Né? Aí tinha umas pessoas que estavam ali no entorno, como Luiz Torres. Chega às vezes a ser concretista, né? Até naquela bricolagem muito inteligente dele. Exatamente. Então, aí um povo que morreu muito jovem, como deixa eu lembrar aqui, a minha lembrança o livro de contos Bentinho, A Cruz da Estrada, Afonso Bezerra, né? Afonso Bezerra, contista e cronista. Talvez, né? Eram pessoas que prometiam, né? Damasceno Bezerra, tal. Eram pessoas que prometiam, mas infelizmente eles não formaram um livro modernista naquele momento ali, né? Aí a gente tem que esperar o que veio como influxo daquilo ali, como, por exemplo, a poesia de José Bezerra Gomes, né? Que a gente não conhece bem, porque o livro foi publicado em um momento que parece muito complicado da vida dele, né? E Moacir Cisne é que deu uma contribuição assim, para a gente conhecer, eu acho que aquela poesia de José Bezerra Gomes, né? Foi Luiz Carlos Guimarães dos Santos, né? A revelação do poeta foi Santos e Luiz Carlos Guimarães.
Santos era presidente da fundação, e Luiz Carlos tomou conta daquela antologia, que não era antologia, porque não há livro de poema anterior ao livro. Mas ele ficou o pé, como se diz, eu acompanhei muito aquilo como repórter, eu cobri aquilo. Sim. E ele disse, não, tem que ser antologia. Botou isso na cabeça, tem que ser antologia. E cortava os poemas. Poemas sobre Paris também sendo uma maçã do caminho. Pois é, então eu acho que isso aí talvez tenha feito com que a gente não conhecesse muito, né? Agora, eu penso assim, como eu tenho uma leitura um pouco limitada da literatura local, por falta de oportunidade mesmo, sabe? De estar tão voltado assim para esse negócio de estudar o modernismo. Mas o que é que eu penso, se eu tivesse que responder assim, de nomes que eu acho que se destacaram e que deram uma grande contribuição mesmo? Eu acho que ali tem o livro de Jorge Fernandes, lá nos anos 20. Aí tem poetas que estão no entorno ali, que tem poemas interessantes, mas que não tem um livro autenticamente, talvez, com esse registro, né? E aí eu daria um grande salto até chegar a Zila Mamed, porque eu acho que ela conseguiu assim, formar uma obra de respeito nacional, sabe? Uma obra de 25 pequenos volumes, né? Quatro pequenos volumes. Mas você veja que ela encanta Drummond e Bandeira. Exatamente. Quando ela faz Salinas e quando ela faz o Arado. Você veja que eram os títulos, né? Ela no primeiro livro, que é publicado no Rio Grande do Norte, por Antônio Pinto de Medeiros, né? Ela começa bem, mas o segundo e o terceiro já são nacionais. O segundo do meio que eu estou vendo na Livraria São José. Ela já faz na antologia dos 400 anos do Rio, com aquele poema Os Sinos de Santa Teresa, né? Você tem toda a razão. Acho que Zila é um salto lá na frente, mas muito. Eu posso estar sendo injusto, é evidente, mas assim, eu sei que tem pessoas que conhecem bem, né? Mas é por falta, talvez, de conhecimento mesmo, meu, sabe? Mas pelo que eu li, assim, eu acho que ela é um nome, assim, muito considerado. Ela seria a geração 45. Se fosse falar em classificação, seria a nossa grande representante da geração 45. Mota, Carlos Pena Filho e outros aqui. E ela, aliás, teve uma grande participação em Recife. É onde ela sai nas primeiras antologias, em Recife. Pois é, quer dizer, então é uma pessoa que consegue se projetar também. Não só pela qualidade, mas porque ela consegue realmente, né? A pessoa dela. Agora, você está lembrado do o prefácio de Cascudo para o Arado? É muito interessante, sabe? Porque Cascudo, ele vai num ponto que você falou lá no início, regionalismo, lembra? Ele vai num ponto e eu acho que ele valoriza o aspecto de regionalidade de Zila Mamed, sabe? Quando ele associa com o regionalismo francês, e que ele conheceu lá na região da França, que eu não estou lembrado agora. Cascudo era uma antenada, né? Cascudo era uma antenada. Ele percebeu de cara. E aqueles poemas são, né? São muito interessantes. Incrível, incrível, incrível. E foi muito eu acho que uma pessoa poderia fazer uma tese, sabe? Pegando os poemas regionalistas de Zila, regionalistas assim, da temática regional, né? De Zila e de Jorge Fernandes. O açude, sabe? Aqueles banhos na parede do açude. Eu acho aquilo ali mesmo o poema de Zé Bezerra Gomes sobre a casa grande da fazenda, é muito bonito aquele poema, né? E ele tem toques interessantíssimos, por exemplo, confesso-me de assim ter sido, ainda que não fosse mais. É um jogo de elipses, de incompletude. É um jogo metafórico, né? Ou então meu avô, a mão farta afagando a barba compacta. Um jogo de tic-tac, né? de dicção, né? Forte. Eu acho que valia essa sua ideia. Seria interessante que alguém pegasse esse punhado de poemas e costurasse, né? Com a servidão em cima disso. Sim, a gente não falou também de outra pessoa, viu? Que você já fez referência a isso antes, eu me lembro, em conversas, né? Que é na crônica, né? Já na revista Cigarra mesmo, né? É Aderbal e Danilo, né? Otacílio Alecrim. Otacílio Alecrim. O próprio Heraldo Xavier tem um artigo muito interessante, Arte e Agressão. Um artigo muito interessante, né? O título é Arte e Agressão, quer dizer, aquela coisa do
da transgressão, da ruptura que ele propõe Isso. através da arte. E ele não refere apenas à arte clássica, a arte como manifestação de modo geral. E você vê, na verdade, ilustrando textos e poemas na cigarra, o que era uma tendência modernista, aqueles poemas ilustrados. Sim, sim. Dá um estudo por aí, eu acho que você tem toda a razão. Professor, estou entrando aqui em off para dizer que a gente está já se encaminhando para os menos de 15 minutos do nosso Você não tempo. sabe o amigo que você desenvolveu. Ah, meu Deus, até parece. Mas tem duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Uma é de Aguinaldo, especificamente perguntando sobre o modernismo, perguntando como é que vocês veem, qual a importância que vocês veem do modernismo para o mundo? Né? Assim, o que é que ele deixa para o mundo? E a outra pergunta eu faço na sequência, porque senão vai misturar dois temas muito difíceis. Essa é a pergunta de $1 milhão, viu, Beto? Ele diz assim, ó, deixa eu ler o enunciado então. Ele diz assim, meu mundo é pequeno, mas são muitos. Nosso mundo é grande, porque são muitos. Diante disso, como vocês veem a importância da semana de 22 para o mundo? Realmente é uma pergunta de milhões, como se diz. Isso é pergunta para o professor titular. Não, eu penso assim, Aguinaldo, eu sei que Aguinaldo está em Jardim de Piranhas, viu? Se for quem estou pensando. Chegamos longe. Olha, a gente pensa sempre a importância da semana de 22 para o Brasil, né? Mas se a gente pensar no mundo, então eu acho que é muito interessante, porque a gente está no contexto daquele momento ali, que é um contexto assim da repercussão das vanguardas históricas, né? As vanguardas históricas das grandes tendências europeias, né? Da pintura e dos movimentos todos, dos manifestos, dos grandes manifestos. Não é à toa que Oswaldo de Andrade foi com Tarsila do Amaral para Paris, porque Paris era o umbigo, né? Assim, de tudo isso. Então, a gente entra como o Brasil entra, talvez, pela primeira vez, como uma nação que faz parte da civilização, da chamada civilização ocidental, né? Quer dizer, a gente tem um contributo aí, né? Porque a gente já tinha Machado de Assis, claro, né? Mas a gente, com o Brasil moderno, quer dizer, ele entra no mundo da modernidade, no mundo das ideias, a partir das ideias, né? E a nossa formação literária já está constituída. Então, eu acho que é assim. Naquele momento é o nosso pré-sal, talvez, né? Quer dizer, a gente está participando. Não, porque, ó, você imagina que naquele momento ali Roger Luiz Borges, não é? Os grandes nomes todos que convergem assim para aquele centro do mundo. A gente tem quem estuda muito bem isso é Jorge Schwartz, né? Quando ele estuda o cosmopolitismo. Quer dizer, você tem a Cosmópole, que é Paris, e você tem cosmópolis menores, né? Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, e assim por dentro. Então, a gente está participando do mundo aí. Quer dizer, se a gente está participando, ele tem importância para o mundo, né? Porque o modernismo não pode ser o único modernismo, não é o de Paris. É um modernismo que se manifesta em muitos lugares. Em muitos lugares. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, isso requer um estudo grande, né? Porque a gente não é fácil. Mas as ideias é que são universais. O que universalizou a modernidade e o modernismo foram as ideias. Não havia internet, não havia avião, a jato que vai atravessar o Atlântico num só voo. Foram as ideias, através das revistas francesas que chegavam, das revistas da Argentina que iam para a França, enfim. Esse intercâmbio é que gera essa força de universalidade. Né? E uma outra pergunta aqui, para encerrar os últimos minutos, voltando ao tema do regionalismo, é a pergunta do professor Marco Aurélio, e pergunta assim, nacionalismo versus regionalismo, como vocês veem a distância da verborragia de Euclides da Cunha e os sertões para retratar uma temática local de um povo tão sem instrução, essa distância realmente entre o que se passava na história e no povo, né, e como ele escrevia o texto dele, né? A erudição do texto dele.
deixa eu me entender direito, assim, o que está em jogo aí é a questão de Euclides da Cunha, não é isso? É. É um pouco grande a pergunta. Como é que vocês veem essa distância entre a forma como a história era contada e sobre quem estava sendo contada, né? Sobre pessoas tão simples. Talvez ele queira dizer aquele estilo voluptuoso, né? Você lembra, tenho certeza, Humberto, daquela classificação que o próprio Alceu tentou? Nós já tínhamos uma visão dionisíaca, e ele dava isso, e ele dava como exemplo o estilo de Alencar, o estilo alencarino. O ser humano era apenas uma parte de uma descrição voluptuosa, rica, né, majestosa da floresta, como é o caso do começo de Iracema, que vai ser ironizado, de certa maneira, por Barra de Andrade no começo de Macunaíma. Então, que ele fala do fundo do Mato Dentro, e não da Mata Virgem. Né? E, o outro lado, quer dizer, de um lado o estilo dionisíaco, que ele representa com Alencar, e do outro lado o estilo, digamos, não era um estilo magro, né? O estilo épico que ele dá como exemplo Machado de Assis. Né? Quer dizer, aquela contradição entre um texto gorduroso, voluptuoso, e um texto. Eu acho que, às vezes, a gente é um pouco injusto com a participação de Euclides. É verdade que ele tinha frases alexandrinas. Ele tinha um toque de construção meio poética, né? Daquele decassílabos, daqueles decassílabos, daquela coisa toda. Mas é muito interessante, de qualquer forma. Veja que é tão importante os sertões que vai definir a coleção brasiliana, que se divide em homem e a luta. Né? E tem leituras atuais, né? As mais recentes, eu acho que são as que mais valorizam os sertões, não é? Agora, eu penso que ele tem uma razão assim, né? No sentido de que ali uma grande distância entre a expressão literária e a realidade que estava ali no chão. Talvez, assim, o que Euclides da Cunha faz é assim, literalizar uma elaboração do sertão no imaginário dele, né? Eu acho que esse é o épico, que é épico, mas ele respeita o épico, ele adora o épico. Né? Porque você lembra que Mário, quando passou pelo Rio Grande do Norte, ele cita os sertões, quando ele vai ao Seridó e está na seca, né? E ele fica assim, ele diz assim, como é que Euclides da Cunha faz literatura com uma miséria dessa? Ele diz assim, eu não consigo fazer literatura diante do que eu estou vendo. Então, eu acho que é uma expressão desse tipo, sabe? Quer dizer, a fazer a literatura usando muitos recursos e talvez isso distancie. Mas são visões, né? São perspectivas, né? Do que se tem ali. Talvez Mário quisesse algo mais realista e menos literário, assim, né? Talvez, é possível. Embora mas Mário fosse muito rico embora Mário fosse muito rico, muitas vezes, nessa literariedade, né? Ele às vezes... E é interessante que há dois momentos nos sertões. Os sertões, que no calor da hora, que é o livro de Eunício Nogueira, Paulice Nogueira é um sertão do repórter que viu uma guerra pura e simplesmente. Né? Depois, quando ele para elaborar o livro, ele elabora também um outro olhar sobre o sertão. São olhares completamente diferentes. Mas veja que bem maravilhosa e unha uma expressão perfeita. A guerra social de Canudos. Foi uma guerra social. Então, é uma recepção que dá um sentido novo, não é? É muito interessante isso. A obra ganha outra dimensão, né? Outra dimensão. A guerra foi social. Né? Ela não foi econômica. Não se quis conquistar territórios. Se quis destruir uma rebelião. Revoltosos, que não cabia. A eles foi, inclusive, dado o título de contra-república, quando eles não eram contra-república. Eles não eram anti-republicanos. Eles queriam a preservação do território. E o território desafiou as forças e destruiu três, só foi cair na quarta força policial. Uma guerra social naquele momento. O Viana, o então governador, pai do senador Viana Filho, foi para ele insuportável, porque ele era um coronel. E fazia aquele rebelde, desafiando o poder, né? Desafiando o poder central.
Isso aí. Chegamos Digamos que ele tremeu na base, né? Tremeu na base. A gente está chegando ao final. Foi ótimo conversar com você, lhe provocar, tirar você dessa Foi um prazer. De aposentado, viu? Não seja inútil como eu. Eu estou na vala dos inservíveis. Imagina. Não, o que é bom é que a gente aprende conversando, porque eu vou aprendendo, sabe? Uma pergunta, ela força a gente a pensar, e ele funciona e fica como uma aprendizagem. Eu só tenho a agradecer. Olha, e tivemos a humildade de não fazer no dia do Jogo do Brasil. Nós perderíamos fatalmente. No dia da yoga do professor Roberto. Já calma, não sei para que ele faz yoga. Ele acha que quer atingir a perfeição. Não sei. Eu só vou... Não sei que tem pergunta não respondida aí, mas infelizmente, né, no futuro. Pois então, muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, professor. E a gente vai já salvar a live lá no perfil, aqui no perfil da Antologia, né? Obrigada a todos e até a próxima.